Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, especialmente no Sermão do Monte. Você já se perguntou para que nasceu? Com qual propósito? O sal tem o propósito de temperar, a luz de iluminar. Mas se uma lâmpada está quebrada, o que nós fazemos? Jogamos fora, porque para nada presta. Você é sal e você é luz. Vamos descobrir o que isso significa. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 20. O verdadeiro propósito. Diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus utiliza dois símbolos para ensinar a respeito da influência da igreja, dos seus seguidores, na sociedade e no mundo. Ele utiliza o sal e a luz. O sal tem no mínimo, três principais propósitos. O primeiro e mais evidente é dar sabor ao alimento. O segundo, conservar, nós vamos falar um pouco sobre isso. E um terceiro também, que é de uso medicinal. Uma curiosidade a respeito do sal, para que a gente possa ter um contexto da época de Jesus, é que a palavra salário, ela tem como origem a utilização do termo sal, de pagar o salário ao soldado romano. Então, sal naquela época, na época de Jesus, era um item de valor. No primeiro propósito do sal, que é dar sabor, a ilustração ensina que os cristãos devem dar sabor ao mundo. A vida de pecado é uma vida sem sabor, sem propósito permanente. Então, em um primeiro momento, Jesus utiliza essa ilustração, vós sois o sal da terra, para dizer que vocês, sendo meus seguidores, vão permanecer neste mundo e vocês vão dar sabor a este mundo. A igreja, os cristãos, devem dar sabor a todos os ambientes onde ele estiver presente. Essa é uma mensagem que Jesus quer transmitir com essa figura de linguagem. Muito bem. Em um segundo propósito, nós temos que observar que hoje em dia nós conservamos os alimentos a partir de gelar, de refrigeradores, de geladeira. A prática de conservar os alimentos com gelo teve início apenas no século XIX. Na época de Jesus, a conservação de alimentos era feita com sal. Os seguidores de Jesus também devem conservar a sociedade. Então, quando Deus, o Pai, ele olha de cima para baixo, apenas uma ilustração, tá? Para o mundo, ele vê aquele mundo conservado por causa dos seguidores de Jesus.
Essa é a mensagem que Jesus quer transmitir aqui por essa figura de linguagem. Eu e você, como seguidores de Jesus, mantemos o mundo conservado. O mundo é podre sem o amor. Pode ser uma mensagem aqui. O mundo é podre sem o amor. Sem a presença do cristão como seguidor verdadeiro de Jesus, o mundo para nada presta. Tá certo? Agora, um terceiro propósito do sal também, os cristãos ainda devem curar as pessoas da maior doença que existe. Então, o sal também tinha como propósito o uso medicinal. Então, eu e você, como seguidor de Jesus Cristo, temos como propósito também curar este mundo. De que forma? Evangelizando, falando a respeito do arrependimento e da fé. A maior doença do mundo, a maior doença da sociedade, não é o câncer, não é a gripe, não é a pneumonia. Não, a maior doença que existe é o pecado. E o Senhor Jesus Cristo, assim como Ele veio iniciar este ministério, este ensino, esse propósito, eu e você devemos dar continuidade a Ele. De curar o mundo por meio da evangelização, do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Agora, eu anotei aqui um comentário do Hernandes Dias Lopes, que ele diz: a igreja deve servir esse mundo que a pertence, respondendo ao ódio e às mentiras com amor e com verdade. Então, se você voltar no vídeo anterior, na aula, no ensino anterior, você vai ver que Jesus termina as bem-aventuranças dizendo que nós, como pacificadores, anunciamos essa nova paz, essa boa notícia, e a resposta do mundo é a perseguição. Agora, mesmo assim, o mundo nos perseguindo, nós vamos responder essa perseguição com amor. A mentira que ele fala contra nós vamos responder. Nós vamos pagar isso com a verdade. Servir o mundo, tá certo? Servir até mesmo os nossos inimigos. Nós vamos ver isso no Sermão do Monte, até mesmo nesse próprio capítulo 5, essa verdade, tá certo? Portanto, o propósito do cristão no mundo é ter uma vida de boas obras. Já estamos aqui definindo o meu e o seu propósito genérico, vamos dizer assim. É ter uma vida de boas obras, de amor, de perdão e de bondade. Eu e você somos o sal da terra, e enquanto estamos neste lugar, nós devemos dar sabor, conservar e curar esta sociedade, este mundo, por meio do amor, do perdão e da bondade. Do versículo 14 ao 16, Jesus utiliza o seu segundo símbolo para continuar o seu ensino sobre a influência dos seus seguidores na sociedade. No versículo 14 ele fala de uma cidade construída em um monte, em um lugar alto, dizendo que não pode esconder ela porque todas as pessoas vão ficar vendo, vai estar à vista de todos. E no versículo 15 nós temos uma expressão que a leitura parece ser um pouco complicada, que eu quero ler com você. Na tradução ACF diz assim: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Essa é a tradução ACF. Agora, para nos ajudar no nosso entendimento, eu quero ler a tradução NTLH, que diz assim: ninguém acende uma lamparina, então candeia, lamparina, para colocá-la debaixo de um cesto, então alqueire, cesto. Então, tanto na cidade em cima de um monte, como também uma lamparina debaixo, dentro de um cesto, ela está transmitindo a mesma mensagem, ou seja, a cidade não consegue se esconder. E também não faz sentido você colocar uma lamparina dentro de um cesto, na época dele. Se fosse nos dias de hoje, talvez Jesus diria: ninguém instala uma lâmpada debaixo de uma cama. Nos dias de hoje seria mais ou menos isso. O lugar adequado para uma lâmpada é no centro e em cima. Para quê? Para que ela possa iluminar todo o ambiente. Tá certo? E o que isso tem a ver comigo e com você?
tem a ver de que nós somos luz do mundo. Ou seja, apesar de não ser nosso propósito fazer boas obras para sermos vistos pelos homens, será inevitável que as nossas boas obras não sejam perceptíveis, vamos dizer assim. As pessoas vão ver, elas vão ver a nossa família, elas vão ver as nossas palavras, elas vão ouvir as nossas palavras, elas vão ver as nossas ações, e isso vai estar evidente. Então, Deus não nos colocou no mundo com o propósito de nos esconder, tá certo? Deus nos colocou no mundo com o propósito de que nós fôssemos exemplos, com o propósito de que as pessoas olhassem para nós e pudéssemos ver ali e falar: essa pessoa tem uma vida diferente, essa pessoa tem uma honestidade diferente, essa pessoa perdoa, essa pessoa ama, essa pessoa fala palavras diferentes, tá certo? Então, a partir disso, não para nós recebermos um elogio, mas para que o Pai seja glorificado, tá certo? Então, o propósito da luz é fornecer energia, em primeiro lugar. Também tem como propósito iluminar os caminhos corretos, né? Sem luz a gente não sabe o caminho correto. E também, em terceiro lugar, advertir quanto a caminhos perigosos. Então, através da luz, nós olhamos e falamos: opa, ali tem um buraco, ali tem um obstáculo que é perigoso para andar ou para passar de carro, seja lá qual for, tá certo? Então, a luz, ele tem, além disso, tem muitos outros propósitos, né? A luz é uma das criações de Deus com mais eficientes e mais úteis que nós temos no universo, né? Mas, tanto é que em Gênesis começa, e disse Deus: haja luz. Foi uma das primeiras coisas que ele disse, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, tá certo? Então, a luz é um dos itens mais úteis, mais fascinantes do planeta Terra, do universo, né? Então, Jesus usa a ilustração da luz para ensinar que as pessoas irão ver as nossas obras. Então, a luz evidencia nossas obras. Então, como nós somos luz, as pessoas vão ver luz em mim e em você. Se eu e você somos de verdade seguidores de Jesus, inevitavelmente as pessoas vão ver a nossa luz brilhar, tá certo? Então, nossas palavras e nossas ações, elas devem influenciar as pessoas. A minha atitude, a minha vida, o meu exemplo deve ser uma boa influência, onde quer que eu esteja. Na igreja, no trabalho, na escola, em casa, né? Nós vamos ser um bom exemplo, tá certo? Então, por fim, a respeito ainda da luz, nós temos que usar essa ilustração. Eu acho interessante e fascinante que a lua, ela é um exemplo, ela é um símbolo da igreja. E a lua, ela não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. De igual modo, a igreja não tem luz própria. Essa luz que nós brilhamos neste mundo não é nossa. Essa luz é de Jesus Cristo, porque nós somos como a lua, não temos luz própria. Então, não tem por que nós se orgulharmos dessa luz, de brilhar. Não tem por que nós se orgulharmos de brilharmos na sociedade, no mundo, na terra, porque essa luz não é nossa, essa luz é de Jesus. Então, aqui é uma mensagem para nós não se orgulharmos. Nós vamos brilhar, não fazemos boas obras com o propósito de recebermos elogio dos homens, mas é nítido, é inevitável que as pessoas vão observar as nossas boas obras, por meio das palavras, por meio das ações, mas o grande propósito é que o Pai seja glorificado por meio das nossas boas obras. Nós somos luz, não brilhamos por nós mesmos, mas é uma luz de outro muito superior a nós, que é Jesus Cristo, e não brilhamos para receber elogio dos homens, mas para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Vamos comentar agora o versículo 17 e 18. O ensino do Senhor Jesus é tão revolucionário
que os seus ouvidos poderiam supor que ele veio cancelar ou acabar, ou como diz aqui na tradução ACF, abrogar o Antigo Testamento. Aqui a expressão lei e os profetas significa Antigo Testamento para nós hoje. Então Jesus deixa claro que ele não veio cancelar ou acabar, ele veio cumprir a palavra de Deus presente no Antigo Testamento, tá certo? No versículo 18 nós temos uma expressão que é importante a gente compreender melhor. Ela diz no versículo 18: nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então, para nós, é como se Jesus estivesse dizendo, nem um pingo no i, ou um tracinho na letra T, vai deixar de ser cumprido na lei de Deus, na palavra de Deus. Então, o significado é que absolutamente tudo o que estiver no Antigo Testamento vai se cumprir. Jesus está dizendo, inclusive o nascimento de Jesus, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus são cumprimentos do Antigo Testamento. Até mesmo a sua volta, que é algo que ainda vai acontecer, o juízo final que ainda vai acontecer, tem o seu cumprimento no Antigo Testamento, assim como também no Novo, hoje em dia, né? Então, Jesus deixa claro que ele não veio cancelar, ele veio cumprir. Agora, é importante nós mencionarmos que as cerimônias do Antigo Testamento não são mais necessárias ao povo de Deus, porque Jesus as cumpriu. Então, as festas, o sacrifício de animais, esses itens do Antigo Testamento, não são mais exigidos para mim e para você como seguidores de Jesus. Por quê? Porque eles eram figuras, eles eram sombras, eles simbolizavam o Senhor e eles tiveram o seu cumprimento no Senhor Jesus. Jesus cumpriu isso. Se você tiver dúvida a esse respeito, leia o capítulo 9 e 10 de Hebreus, tá certo? Eu quero ler aqui um versículo que está, um texto que está em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, é importante mencionar que 9 dos 10 mandamentos que contém na lei de Moisés, no Antigo Testamento, eles estão sendo mencionados no Novo Testamento, tá certo? Então são algo que eu e você temos que observar. Não faz sentido um cristão matar, assassinar outra pessoa. Não faz sentido um seguidor de Jesus ter uma vida de adulterar, tá certo? Então isso continua no Novo Testamento. Inclusive nós vamos aprender nos próximos vídeos, ainda no Sermão do Monte, que no Antigo Testamento matar era um assassinato. Mas o ensino de Jesus vai dizer que um sentimento de raiva e de ódio de uma pessoa é o mesmo que um assassinato na lei de Deus, no espírito da lei de Deus. Se no Antigo Testamento uma relação sexual ilícita era tida como um adultério, no Novo Testamento, no ensino de Jesus, nós vamos ver que um olhar com a intenção de cobiçar a mulher do próximo é o mesmo que um adultério no coração, tá certo? Então, não pense que o Antigo Testamento está sendo anulado com o Novo Testamento, está sendo cancelado. Pelo contrário, o Novo Testamento está continuando, é uma nova aliança, está continuando o Antigo Testamento. Então precisa ter essa interpretação do que Jesus já cumpriu e daquilo que foi melhorado, que foi ampliado, tá certo? Nós precisamos ter esse discernimento, tá? Então, por exemplo, as festas que tinham na lei de Moisés, elas se cumpriram em Jesus. Eu e você não precisamos mais obedecer a isso, fazer essas festas anuais, tá certo? O sábado, que foi dado como símbolo no Antigo Testamento, Jesus veio e cumpriu este sábado. Curiosamente, Jesus morre na sexta e nasce e ressuscita, ressuscita novamente no domingo.
Então o sábado ele descansa, né? No sábado ele descansa. Então desde o início, onde Deus ele descansa no sábado, era um símbolo de Jesus no sábado estar ali descansando, vamos dizer assim, sem nenhuma atividade, porque ele morre na sexta e ressuscita no domingo, tá certo? Então isso é importante para mim e para você, tá? Então Jesus ele está dizendo que o propósito da vida dele é cumprir a palavra de Deus, e esse é um modelo para mim e para você seguir. Fazer boas obras, sal e luz, fazer boas obras, as pessoas verem as nossas boas obras, mas aqui também nós temos um propósito, uma outra forma de falar do nosso propósito, que é cumprir a palavra de Deus. Eu e você, como seguidor de Jesus, temos esse propósito simples. Vamos comentar agora o versículo 19 e 20. Se num primeiro momento Jesus ele fala da influência dos seus seguidores na sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo, fazendo boas obras, e num segundo momento falando do seu próprio propósito, que é cumprir a palavra de Deus, agora ele vai um pouco além na nossa vida eterna, e ele está ensinando que o critério para ser grande na vida eterna, no reino dos céus, é agora. A nossa vida hoje é critério para ser grande ou pequeno no reino dos céus, na nossa vida eterna. E qual é esse critério? Quem cumprir e ensinar os mandamentos de Deus, quem cumprir e ensinar a palavra de Deus, esse será grande no reino dos céus, segundo está no versículo 19. Então ele fala desse propósito de vida. Sucesso nessa vida é cumprir e ensinar a palavra de Deus. Esse é um propósito básico, meu e seu, como seguidor do Senhor Jesus. No capítulo 23 de Mateus, Jesus ele vai acusar os fariseus de ensinar algo que eles não faziam. Está presente, leia depois, capítulo 23 de Mateus, especificamente no versículo 3 e 4. Então, esse é um princípio para o seguidor de Jesus, que nós não devemos, nós professores, pastores, não devemos ensinar o que nós não vivemos. Primeiro deve cumprir para depois ensinar. Essa é uma verdade presente aqui nesse ensinamento de Jesus, tá certo? A partir do versículo 20, nós vemos que a justiça do cristão deve ser maior que a dos religiosos da época de Jesus, que era marcada por um legalismo exterior. Então não basta palavras suaves, não basta uma veste, como se vestir como cristão, como crente, não basta ter um cabelo de crente, precisa ter um coração sincero. A verdade é o princípio mais fundamental dos ensinamentos de Jesus. Se os religiosos da época tinham uma justiça exterior, uma justiça aparente, vista pelos homens, a justiça do cristão tem que ser uma justiça verdadeira, sincera, de coração. Tem que ser uma justiça muito superior, diz aqui no versículo 20. Se a justiça de vocês não excederem a muito, se não forem muito superior à dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Em que sentido deve ser superior? Aqueles homens eram homens rígidos em lavar as mãos, em ter as suas vestes, tá certo? Agora, a nossa justiça, ela tem que ser rígida com relação ao coração, com relação à verdade da nossa intenção, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental do ensinamento de Jesus, que nós vamos falar bastante a respeito disso. Então, todas as nossas boas obras devem ser sinceras de coração. Jesus ele vai nos ensinar, nos capítulos posteriores, o espírito da lei de Deus, tá certo? Então, onde o princípio ele é mais importante que os detalhes, onde a intenção do coração ela vai ser mais importante do que até mesmo as ações, onde o ser vai ser mais importante do que fazer. Vamos agora aplicar esses ensinamentos. Exceto Jesus, ninguém jamais conseguiu obedecer 100% à lei de Deus presente no Antigo Testamento. E nos Evangelhos e no Novo,
essa lei ela é ampliada. Isso para mostrar a nossa pobreza espiritual, para evitar o nosso orgulho de que somos merecedores ou temos mérito em alguma coisa. Nós precisamos de Deus para obedecer. A graça de Deus não age apenas no perdão, mas também na capacidade de transformar o coração humano, que é naturalmente orgulhoso e pecador. Então, sem o Espírito Santo, eu e você jamais obedeceremos a Deus. É esta a principal obra de Jesus, vir até nós e transformar o nosso coração, nos capacitando para sermos misericordiosos, para sermos limpos de coração, para sermos pacificadores, para termos um coração cheio de amor. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos tem dado. Então, eu e você não apenas somos perdoados, mas somos capacitados a obedecer a palavra de Deus. Não diga que você não consegue, porque nós temos recursos, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra que nos ajuda diariamente a termos uma vida de boas obras para a glória de Deus Pai, tá certo? Então, a partir disso, pague o mal com o bem. A partir disso, pague o ódio com amor. Pague a mentira das pessoas que estão ao seu redor com a verdade. Essas são boas obras que eu e você tem que estar na nossa rotina, tem que estar presente no nosso cotidiano, tá certo? Então aqui nós estamos aplicando no nosso dia a dia. Outro item, evangelize pela palavra. A Bíblia pede para eu e você evangelizarmos. Sim, evangelize pela palavra, mas principalmente pelo seu exemplo de vida. A minha vida, a sua vida como seguidor de Jesus, já é uma evangelização para as pessoas olharem e falarem: eu quero ser como esta pessoa, eu quero ser honesto como ela, eu quero agir com amor como ela, eu quero agir de uma maneira correta e justa como ela. Eu e você temos que ir na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa escola, principalmente na nossa casa. Talvez aqui esteja o maior desafio para mim e para você, nós sermos sal e luz na nossa casa. E ali os nossos filhos olharmos para nós, ou os nossos irmãos olharmos para nós e falar: eu quero ser como esta pessoa, tá certo? Então, evangelize pelo seu estilo de vida, pelo seu modo de viver, tá? Aqui é uma aplicação importante. É um risco enorme viver uma vida com um coração cheio de orgulho, ódio, discórdias, mentiras e imoralidade sexual. É um risco enorme. Jesus está falando a respeito disso. Ele não veio para que a gente vivesse de qualquer forma. Ele veio para transformar o nosso caráter. Ele veio para nos transformar de dentro para fora, tá certo? As nossas novas palavras, o nosso novo modelo de vida, as nossas novas ações vão ter que partir de um coração transformado. Então, não caia no erro. Não acredite que você tenha que seguir a Jesus de qualquer maneira. Ele veio para transformar o coração. E essa transformação de coração, essa nova criatura que você vai ser transformado, vai fazer com que as suas palavras, as suas ações, o seu modo de viver vai ser transformado de dentro para fora. Tá certo? Então, não se acostume com o pecado. Se arrependa, confesse, ore, faça uma lista desses defeitos que você encontra, examine o seu próprio coração, e desses defeitos que você encontrar, faça uma lista e fala, cada semana vai orando, faça um jejum a respeito disso e peça a Deus, fala: Deus, trate o meu coração, trate este erro, esse defeito que eu tenho, talvez um pensamento, talvez o olho, talvez as palavras, talvez as ações, talvez qualquer outro tipo de ação que você sabe e que você acabou se entregando a ele, se acostumando a esse pecado. Não se entregue, não se acostume. Ore e peça ajuda a Deus para que permita, autorize a Deus tratar o seu coração, que automaticamente as suas palavras, as suas ações vão passar a serem transformadas, tá certo? Sucesso de verdade, na opinião de Jesus, é fazer a vontade de Deus. O nosso propósito é amar. O nosso propósito
é imitar Jesus, o nosso propósito é servir. Então, a partir de tudo isso, eu deixo aqui uma reflexão. As suas palavras e ações têm melhorado os lugares que você frequenta? Suas palavras e suas ações têm melhorado os lugares que você frequenta? Seu trabalho, sua escola, sua casa principalmente, tem melhorado? Aonde você chega, aquele ambiente, aquele lugar, ele fica melhor por causa da sua presença? Esse é o meu e o seu propósito, tá certo? Fique com Deus, um forte abraço, continue assistindo os vídeos para que você possa aí aprender um pouco mais da palavra de Deus. Até a próxima!